Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um Maná Diário. Que Deus abençoe a tua vida nesse momento, amém? Eu gostaria de trazer uma palavra para você nesse momento. E se você puder abrir, eu vou ser bem breve. Nós estamos aqui todos os dias, ao meio-dia, amém? Todos os dias tem alguém aqui para trazer uma palavra ao teu coração. Para orar pela tua vida, amém? E com toda certeza é um privilégio muito grande que nós temos de poder estar ouvindo, né, a palavra do Senhor, estar recebendo um alimento do céu, amém? A palavra do Senhor. A palavra diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Eu sempre falo, não existe nada mais precioso do que a verdade, do que conhecer a verdade, porque a verdade nos liberta. Então, nós precisamos abrir o nosso coração para as verdades do Senhor, amém? Para as verdades da palavra do Senhor. E nós temos essa oportunidade de estar aqui, né, trazendo a palavra e também, né, ouvindo todos os dias a palavra, né, ouvindo todos os dias ali um direcionamento, algo que nos traz para mais perto do Senhor, algo que edifica a nossa fé, que traz luz para o nosso caminho, amém? Então que você possa participar, possa deixar o seu joinha aí, comentar, que você possa compartilhar também, abençoar alguém, né? Todos os dias você pode estar enviando uma mensagem para alguém, amém? Uma mensagem fresquinha todos os dias. Então que você não perca essa oportunidade de abençoar alguém com a palavra do Senhor. E eu gostaria de ler Hebreus 11. Se você puder abrir, se você não puder abrir, não tem problema, amém? Mas deixar gravado aí, guardado para você meditar depois. Eu gosto muito de Hebreus 11. Fala sobre os homens da fé, né? Os homens que manifestaram, né, Deus pôde manifestar o poder dele por meio desses homens, porque creram. E lá em Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. E aí, aqui vai dando continuidade, fala de Abel, fala de Enoque, fala de Noé, de Abraão, e vai citando esses homens poderosos em Deus porque eles escolheram acreditar, amém? Barreiras, com toda certeza, eles tinham, né? Barreiras grandiosas. Às vezes a gente se coloca diante de Deus e a gente pensa que o nosso problema, a nossa dificuldade é o maior do mundo, né? E interessante que muitas das vezes a gente vai conversar com alguém e a gente acaba levando um tapa na cara, porque a pessoa lá do outro lado tá pior e às vezes ela tem uma maneira de enxergar, né, aquela situação e
de enxergar e de enfrentar o problema de uma forma assim, com muita fé. E isso é assim, algo que edifica bastante. Eu falo isso porque esses dias eu estava conversando com alguém e eu fiquei assim admirado porque a pessoa está passando por lutas, né, por problemas familiares, com enfermidade, mas eu fiquei bem surpresa porque a pessoa falou assim que tá tudo bem e que ela tá feliz porque ela tá cumprindo o papel dela, a missão dela, a responsabilidade dela. E quantas das vezes nós não fazemos isso? Quantas das vezes nós olhamos para as nossas lutas, nossas dificuldades e a única coisa que nós fazemos é reclamar, né? Então a nossa maneira de olhar e de enxergar muitas das vezes é um pouco distorcida. Mas o que eu gostaria realmente de falar, né? Aquilo que realmente eu estava meditando sobre no dia de hoje é sobre a questão da comunhão. O quanto a comunhão é algo importante, né? O quanto a comunhão é algo tremendo. A comunhão, ela não muda Deus, né? Nós ouvimos muitas coisas sobre muitas instruções, direções de coisas que nós precisamos fazer, né? Nós aprendemos que nós precisamos estar na presença de Deus. Existem chaves poderosas como o jejum, a oração, a meditação na palavra. Por muitas das vezes a pessoa pode pensar que são atitudes que a pessoa precisa ter para que Deus opere na vida dela, para que ela seja abençoada. E nós sabemos que não. Na verdade, se eu jejuar ou não, Deus vai continuar sendo o mesmo Deus, né? Se eu orar ou não, Deus vai continuar sendo o mesmo Deus tremendo, o mesmo Deus poderoso, o mesmo Deus grandioso, soberano. Ele continua lá, no mesmo lugar, o mesmo Deus. A questão é que quando nós mantemos comunhão com Deus, nós oramos, nós passamos tempo com Deus, e aplicamos todas as outras chaves que nós aprendemos, né, pela Bíblia, nós nos aproximamos de Deus. Quando nós nos aproximamos de Deus, é impossível que não haja mudança em nós, né? Nós nos aproximamos, nós conhecemos o nosso coração é revelado quando nós estamos na presença de Deus. Não existe outra maneira de nós conhecermos o nosso coração senão na presença de Deus. Nosso coração é exposto, vem à tona toda a imundície, vem à tona toda a podridão que há dentro de nós. Mas vem também, né, com tudo isso, a grandiosidade, sabe, graça do Senhor, o poder dele, e que é o que nós precisamos, nos faz ver e enxergar que nós precisamos do Senhor e nos faz ser dependentes dele. Como a comunhão, ela abre os nossos olhos, ela nos dá entendimento. Você já parou para pensar um tempo atrás na sua vida? Eu vou falar com você que tem comunhão com Deus. Há um tempo atrás, sabe, você não buscava Deus, de repente você começou agora a buscar o Senhor, você começa a enxergar coisas que você não enxergava, coisas que não faziam sentido para você, coisas que não eram importantes, de repente elas começam a ser importantes, porque você começa a conhecer a Deus, saber qual é a vontade de Deus. Então a operação, a manifestação de Deus, o milagre de Deus, nós orarmos, nós jejuarmos, não vai fazer que Deus fique com dó da gente e vá lá e abençoe, não. Mas é necessário sim que o cristão tenha uma atitude diante de Deus para que Deus opere. Ele precisa de fé, ele precisa crer. Assim como ele creu, houve uma palavra, viu uma palavra para ele, e ele creu naquela palavra e ele foi salvo. Ele creu que Jesus é o único e suficiente Salvador da vida dele. Ele creu que lá na cruz do Calvário Jesus morreu por ele. Não existe outro mediador entre Deus e o homem. Ele creu nessa mensagem. E, portanto, para todas as outras coisas
existe uma mensagem, existe uma palavra de Deus, existe uma vontade de Deus, e ele precisa crer. Se ele não crê, o Senhor não pode fazer. Mas para que ele creia, ele precisa se submeter, ele precisa estar ali na presença de Deus, ele precisa da comunhão, ele precisa se aproximar de Deus, ele precisa estar próximo de Deus. Sabe, esses dias eu estava lendo uma frase de um pastor. Ele estava falando sobre ter informação e ter conhecimento, né? Conhecer, conviver. Uma coisa é você ter a informação da palavra, outra coisa é você ter comunhão, é você ter relacionamento. E a comunhão, ela faz toda a diferença na nossa vida. Eu li aqui sobre a fé, né? O 2, o 3 fala assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Você vê que é pela fé, tudo é pela fé, tudo foi realizado por meio da fé. Pela fé nós estamos aqui. Mas para que nós venhamos manter essa fé acesa, nós precisamos ter comunhão com o Senhor. Nós precisamos estar conectados com o Senhor. Nós precisamos. É a mesma coisa, sabe? Que falar assim: eu tenho um pai, né? Um relacionamento entre pai e filho. Eu tenho um pai, mas o meu pai mora comigo na mesma casa, mas eu não me relaciono com ele. Ele é meu pai. E aí você vê um filho com um pai com que ele se relaciona, sabe? Fazer assim uma comparação entre os dois. Não tem diferença? É lógico que tem diferença. É lógico, tá na cara, né? Quando a gente vê um pai que tem um relacionamento íntimo com o filho, sabe? De amizade, de companheirismo, de amor, de carinho. E um pai que é distante, ele é um pai, ele tá lá. Mas não existe comunhão, não existe um relacionamento, não existe afinidade nenhuma. E é distante. É distante. E não só isso, mas qualquer outro tipo de relacionamento, né? A pessoa fala assim: eu conheço fulano. Conhece, pode conhecer lá, né? A pessoa pode falar assim: eu conheço a Joelma. Né? Me cumprimenta e tal. Mas aí alguém pergunta: o que a Joelma gosta de comer? Você sabe? Não sei o que ela gosta de comer. Então, a pessoa que está próxima e que convive, né? Ela sabe, ela vai saber o que eu gosto de comer, né? Eu tô dando um exemplo. Então, assim, é claro que é importante, é importantíssimo, sim. Existem pontos importantíssimos que o cristão precisa observar, né? Princípios que ele precisa viver. Ele precisa estar na presença de Deus, ele precisa ter comunhão com Deus. De repente ele olha a vida dele e fala: nossa, como eu estou distante de Deus, como eu estou frio, como eu estou fraco, como eu estou me sentindo de uma pessoa tão carnal, olhando mais para as coisas naturais do que para as coisas espirituais. Então existe um recurso sobrenatural que é o jejum. E ele sabe disso. Então, para que ele possa estar novamente alinhado com Deus, ele tem que colocar em prática. É o jejum, a oração, a meditação na palavra, é estar ali orando, lendo a palavra, entendendo, conhecendo a palavra, sabe? Tem gente que pensa que conhecer a Deus é ir na igreja, e não é. O ir lá na igreja é assim, sabe, é tão pouquinho, é 10% daquilo que realmente o Senhor espera. O Senhor espera que nós mantenhamos comunhão com Ele, que nós tenhamos relacionamento com Ele. É em casa, é desenvolver esse relacionamento em casa, é crescer em casa, crescer em fé, para que sim, nós possamos abrir o caminho para que o Senhor opere, para que o Senhor atue. Eu não posso esperar e viver uma vida natural, uma vida olhando só para o meu umbigo, olhando só para a minha vida, olhando só para os meus problemas, as minhas dificuldades, da casa para o serviço, do serviço para a casa.
sabe? Sem buscar a Deus, esperar que vai cair do céu. Literalmente tem gente que espera. Eu preciso chamar a atenção do Senhor. E como é que eu chamo a atenção de Deus? Mantendo comunhão com Ele, crendo nele. E Ele é poderoso para nos abençoar. Ele é poderoso para operar nas nossas vidas. O Senhor é poderoso. O desejo de um pai é cuidar, é abençoar o filho. Com toda certeza, o pai natural, se o pai natural tem o desejo de abençoar, quer ver bem o filho, muito mais o nosso Pai Celestial. Mas nós nos mantemos muitas das vezes tão distantes de Deus. Nós confundimos as coisas. Não são as obras, não, com toda certeza não são as obras, né? Não é, porque eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia e Deus vai me abençoar. Não. Quando eu começo a ter comunhão com Deus, eu começo a meditar na palavra, eu começo a jejuar, eu começo a passar tempo com Deus, eu começo a conhecer a Deus, me aproximar de Deus, desejar Deus verdadeiramente, amar Deus verdadeiramente, não buscar a Deus por interesse, não querer Deus para Ele, sabe, usar Deus para Ele me abençoar. Que nós possamos ter isso no nosso coração, amém? Nós não fazemos troca com Deus nenhuma, não existe como nós fazermos troca com Deus. Mas existe um lugar, um ambiente que nós precisamos estar, né? O ambiente da fé, né? O ambiente, aquele lugar em que os filhos são encontrados ali, desejando a presença do Pai. E isso é só a comunhão que realiza, gente. É só a comunhão, né? Tem aquele filho que, quando ele é pequeno, né, ele espera o pai sai, o pai vai trabalhar, o pai viaja, e quando volta, a primeira coisa que ele quer saber é se o pai trouxe um presente para ele. Mas aí aos poucos ele vai crescendo, né? E se relacionando com o pai, e ele vai entendendo e vai desejando não só ser abençoado, mas ter a presença do pai, ter o pai ali em casa, porque é muito bom ter o pai ali perto, o carinho do pai, a segurança do pai, né? Então é necessário, amém? É necessário, é importante que nós venhamos desenvolver um relacionamento com o Senhor íntimo, um relacionamento verdadeiro, um relacionamento sincero. É importante que nós venhamos desejar amar o Senhor, amar a Deus. A Bíblia diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Essas outras coisas é como se fosse algo tão supérfluo. É algo tão supérfluo, é algo que nós precisamos, mas se torna diante de um Deus tão tremendo e tão poderoso algo que pode ficar em segundo plano, se é que você consegue me entender. Não estou dizendo que nós não necessitamos, mas o nosso coração precisa, no nosso coração Deus precisa estar em primeiro lugar, amém? Então que nós possamos buscar ao Senhor, manter comunhão com Ele. Eu espero ter conseguido passar para você aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Eu creio que o Espírito Santo vai trazer o teu coração aí aquilo que na verdade, se Ele colocou no meu coração, com toda certeza Ele vai ministrar o teu coração. Algo, né? Algo, quando o Senhor traz a palavra, com toda certeza, quando nós nos colocamos assim para ouvir com, sabe, desejo de aprender, algo acontece, amém? Então essa é a palavra que eu queria deixar para você, e nós vamos orar agora. Se você puder fechar os seus olhos onde você está, vamos orar para que o Senhor esteja operando nas nossas vidas e que a capacidade que vem dele para nós estarmos tendo comunhão, né, que ela se manifeste, né, que a graça que nos capacita, que nos ajuda a entrar num lugar que
Nós não conseguimos com a nossa força. Essa graça se manifeste poderosa, abundante sobre nós. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos. Pai, nós engrandecemos o teu nome. Senhor, nós confiamos em ti. Nós confiamos em ti para todas as coisas. Sabemos que a palavra que nos levou a crer para a salvação é a mesma, Pai. A fé é a mesma, Senhor. A fé, Senhor. A fé é a mesma, Pai. É a mesma fé para as outras coisas. Senhor, é a fé para buscar a Tua presença, para estar em comunhão com o Senhor, para nos relacionarmos com o Senhor, ter um relacionamento profundo com o Senhor, Pai. Conhecer o Senhor, meu Deus. Que a Tua graça venha sobre nós nos ajudando. Essa pessoa que está ouvindo, Pai, que está desanimada, que o Senhor traga renovo sobre ela, em nome de Jesus, Pai. Essa pessoa que está ouvindo, Senhor, que precisa de cura, que precisa de restauração, que precisa, Senhor, do Teu toque, em nome de Jesus, vem sobre ela, Espírito Santo. Vem, Senhor, sobre a nossa nação. Vem gerando, Deus, o Teu santo temor sobre nós, sobre a Tua igreja, Pai. Traga o Teu santo temor, Senhor, em nome de Jesus, um avivamento sobre a igreja, arrependimento, convicção de pecado, em nome de Jesus, Pai. Um avivamento poderoso nos nossos corações, uma fome, uma sede da Tua presença, Pai, de estar com o Senhor, de ver, Pai, enxergar, Senhor, e quebrar, Senhor, a barreira da carnalidade e entender e saber que a presença do Senhor, ela é mais importante, ela é mais poderosa, ela é gloriosa, ela traz mais paz e alegria do que qualquer outro ambiente, do que qualquer outra pessoa, Pai, em nome de Jesus. É o lugar, Senhor, de satisfação, é o ambiente de paz. Em nome de Jesus, vem sobre as nossas vidas, toca as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, essa oração, toca naquelas que vão ouvir, Pai. Em nome de Jesus, que sejam tocadas pelo Teu poder, pela Tua presença, que a Tua palavra venha revelando, Deus, o nosso coração, que os nossos olhos se abram para que nós possamos enxergar os nossos olhos espirituais por meio da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, para que nós possamos enxergar quem realmente nós somos, Pai, e o que nós precisamos mudar dentro de nós, o nosso interior, Senhor, em nome de Jesus, Pai, opera, Senhor, a Tua palavra disse, em mim nada podeis fazer, que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, receber de Ti, Senhor, para, em nome de Jesus, estar na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. É o que nós Te pedimos nesse momento e nós Te agradecemos, querido Espírito Santo, pela Tua presença poderosa e preciosa, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e até um próximo maná, em nome de Jesus.